Finalmente chegou a entrevista com o vampiro pra gente assistir aqui no Brasil, e eu vou comentar um pouco sobre por que você deveria assistir essa série, que eu ouso dizer é a melhor série de fantasia que a gente tem no momento. A história começa com Louis de Pointe-du-Lac, um vampiro que entra em contato novamente com Daniel Malloy, que foi um jornalista que o entrevistou décadas atrás, só que dessa vez o Louis meio que tem esse desejo / promessa de contar o que realmente aconteceu entre ele e o Lestat, que foi o vampiro que o transformou. Somos então levados para o início dos anos 1900, com Louis trabalhando como um cafetão nos bordéis de Storyville em New Orleans. Até que surge um francês rico e charmoso chamado Lestat de Lioncourt, que se interessa pelo Louis. A grande questão é que o Lestat é um vampiro. E a série é uma adaptação do livro Entrevista com o Vampiro, escrito pela Anne Rice, lançado em 1976, que faz parte das crônicas vampirescas. E eu sei de tudo isso porque eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, porque eu nunca li o livro, confesso que me deu um pouco de vontade após assistir a primeira temporada, e eu nunca vi o filme de 1994, que é icônico, que tem o Tom Cruise, tem o Brad Pitt, não que seja obrigatório, mas a série, ao meu ver, ela quase surge como uma espécie de continuação, e a série, ela meio que parte desse ponto de que existe aquela entrevista e agora o Louis está dando uma segunda entrevista, só que dessa vez contando a realidade daqueles fatos. Ele vai meio que expor o que de fato aconteceu entre ele e o Lestat, nesse sentido de que vai deixar tudo claro do que eles eram no final das contas. Que no filme de 94, se eu não me engano até no livro, tem muito esse questionamento de eles eram ou não eram um casal? A série surge meio que pra cravar de eles eram um casal. E eu diria que há 4 personagens centrais dentro dessa primeira temporada, que é justamente o Louis, o Lestat, a Cláudia e o Daniel. O Louis, o nosso personagem principal, ele é um homem negro que vive numa sociedade racista, que acaba o tolerando porque ele é um homem rico e que tem um certo poder, desde que ele fique nos lugares que essa sociedade racista branca acha que ele deve pertencer. E o Louis é um homem de família, que ama sua mãe, seus irmãos, só que esconde deles o fato de ser um homem gay. E é justamente aí que entra o Lestat, que é esse homem branco, todo confiante, cheio de si, muito charmoso, que acaba despertando a atenção e o interesse do Louis. Só que a grande questão dentro disso tudo é que o Lestat é um vampiro e eventualmente vai transformar o Louis também num vampiro. Eventualmente, no primeiro episódio. E através da relação que surge entre o Louis e o Lestat, eu diria que a série encontra o seu principal tema, que é falar sobre amor, e num sentido quase desse amor ser um paralelo à questão do vampirismo, porque há muito o amor familiar, que pertence ali ao Louis, dele querer essa busca por pertencimento, mas há também muito esse amor mais romântico mesmo, amoroso, sexual, que surge dele com o Lestat, que acaba surgindo no momento que abre esse novo mundo para ele. Acaba caindo nesse lugar de ser uma dádiva, por ele poder ser quem ele é, essa imortalidade, só que ao mesmo tempo cai num lugar de maldição para ele, porque no momento que ele se torna vampiro, ele acaba no processo sendo rechaçado pela própria família, que não quer mais vê-lo, a sociedade ali da cidade também passa a falar sobre ele e o Lestat, que eles nunca saem durante o dia, que eles vivem juntos. Então tem essas camadas dentro dessa história, em torno do personagem do Louis principalmente, que acabam o corroendo ao longo da jornada que a gente vê na primeira temporada, e de novo traz muito essa questão dele buscar encontrar um lugar ao qual pertencer. E o Jacob Anderson, que eu não tinha gostado muito nas temporadas anteriores de Doctor Who, eu acho que aqui em Entrevista com um Vampiro, ele encontra o seu melhor papel, porque ele consegue transitar muito bem, passar as diferenças entre o Louis do início ali dos anos 1900, em que ele é esse personagem um pouco talvez inseguro de quem ele é, buscando esse amor maior, buscando uma família, um pertencimento, em contraste com o Louis mais do tempo presente, em que ele já é um cara muito mais seguro de si, ele sabe se portar de uma forma que passe confiança, mas que ao mesmo tempo você consegue enxergar ali nas nuances do personagem que ainda existe muito do Louis do começo da vida dele lá dos anos 1900. E isso eu acho uma coisa muito boa que o ator consegue transparecer. E do outro lado, a gente tem uma figura tão interessante quanto o Louis, que é o Lestat do Sam Reed, que inicialmente parece esse cara bon vivant, que sabe aproveitar o melhor da vida, que não se importa com nada do que os outros pensam sobre ele ou sobre qualquer coisa. Porém, a série é muito hábil em revelando quem de fato ele é, a sua verdadeira faceta, que é esse cara
egocêntrico e manipulador que ataca e se ofende com qualquer um que ouse contrariá-lo, incluindo o próprio Louis. E é muito interessante ver como a série ela desenvolve a relação entre esses dois personagens de inicialmente parece algo legal, mas logo se revela um relacionamento abusivo, onde o Lestat surge como esse homem imortal e imaturo, que ele tem um amor muito tóxico, no sentido de ele ama o sentimento de ser amado, mas ele pode fazer o que quiser, enquanto que ele espera que o Louis se coloque num lugar e faça exatamente aquilo que ele espera que o Louis faça. Até cria um paralelo com a vida do Louis no sentido de que ele era esse homem que tinha poder no dinheiro, e aí a sociedade racista meio que tolera ele, mas quer que ele se coloque num determinado lugar. E aí vem o Lestat e liberta o Louis num outro sentido, só que ao mesmo tempo aprisiona ele, esperando que ele se coloque num certo lugar. Então meio que cria esse paralelo entre o Lestat e a própria sociedade na qual ele está ali pertencendo. E a série, que a princípio parece que vai ser esse romance gótico de época, na verdade revela-se ser um drama bem triste e real. O final do 5º episódio ele é bem brutal e bem chocante, e que traz uma atualidade gritante para a série nessa relação entre esses dois personagens, onde ao longo dos episódios a gente vê essa relação, esse relacionamento entre eles carregado de rachaduras, onde o Lestat é esse homem extremamente perigoso que esconde isso no charme que ele tem, no carisma que ele tem. E a atuação do Sam Reid consegue trazer muito bem essa perspectiva. E aí, fechando o trio de vampiros, a gente tem a Cláudia, que ela surge como essa tentativa de remediar certas rachaduras desse relacionamento, quando o Louis salva essa garota de um incêndio e para ela não morrer, pede que o Lestat a transforme em vampira. E a Cláudia, como eles falam na série, era uma personagem que, quando ela surge, eu achei que eu não ia gostar muito dela. Só que ela cresce muito ao longo da temporada, eu achei isso muito legal, passei a gostar muito dela ao final. Ela basicamente tá presa nesse corpo jovem. Enquanto ela vai passando os anos, ela vai amadurecendo, ela quer ter novas experiências, ela tá presa dentro daquele corpo, e ela surge muito interessante dentro desse trio, porque ela é esse refúgio, esse lugar de refúgio para o Louis, nesse sentido familiar que ele busca tanto, desse amor que ele anseia, ele encontra nela, então eles criam uma conexão muito profunda nesse sentido, ao passo que, ao mesmo tempo, ela enxerga muito bem quem o Lestat é. Então já existe essa rusga muito grande entre os dois logo de cara, que também acaba sendo muito interessante de ser acompanhada, num ponto de que o Lestat, que é esse poderoso vampiro que existe há sabe-se lá quanto tempo, ele acaba sendo muito mais imaturo do que a Cláudia, que é uma vampira há muito menos tempo do que ele. E por fim, a gente tem o Daniel Malloy, que eu gosto muito dele no tempo presente, porque ele é esse jornalista mais velho, mais experiente e extremamente poucas ideias com o Louis, que ele acaba desafiando o Louis em vários momentos, fazendo perguntas que ele sabe que o Louis não quer que sejam feitas, que ele não quer responder, mas o Daniel vai lá e cutuca essas feridas, porque ele busca as incongruências dentro desse narrador, que ele não é confiável. Tipo, se ele tá sentando pra contar de novo essa história que ele já havia me contado no passado, ele falou que no passado não era verdade, eu vou buscar encontrar onde foram esses pontos. E nesse sentido, desse duelo dos dois no tempo presente, também é muito legal de ser acompanhado. Ao longo de 7 episódios, o showrunner Rowling Jones consegue desenrolar essa trama de uma maneira extremamente hábil, além de ser uma série tecnicamente incrível. Tipo, a locação, a forma como filma, os figurinos, é tudo belíssimo dentro dessa série, a retratação da época. E é uma série que me manteve capturado do começo ao fim. A cada episódio eu ficava sem saber para onde ela ia e eu queria continuar acompanhando. E eu sinto que todos esses elementos fantasiosos que tem dentro dela, do vampirismo, das suas regras, do gore, do sangue, são tudo elementos a mais, onde o principal foco está no desenvolvimento dos seus personagens e dos seus conflitos, que eu acho que é primordial para essa série ser tão boa. Então fica aqui a recomendação, se você ainda não assistiu Entrevista com o Vampiro, tá disponível no Prime Video, eu recomendo demais.